Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje é o vídeo 3 aqui da nossa série onde a gente está trabalhando com o Symfony Framework. E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as views ou sobre os templates aqui dentro desse framework. Bom, para que vocês consigam acompanhar bem esse vídeo, eu sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo 1 e no vídeo 2, né? Obviamente para aqueles que ainda não o fizeram. Está disponível aqui no canal, tá? O Symfony 1, que é a introdução, a instalação, a configuração do Symfony, né? De um projeto web app em Symfony. E o vídeo 2, que é onde a gente fala como funcionam os controllers e a criação de rotas, definição de rotas dentro do framework. Inclusive a gente faz lá alguns exemplos, né? As regras para se criar um controller e também qual é o procedimento para se criar rotas, tanto no arquivo routes YAML ou criar as rotas através das annotations, tá? Então é muito interessante, muito importante que você veja esses dois vídeos para que você tenha a mínima base necessária para dar continuidade aqui agora nesse vídeo 3, no qual a gente vai falar sobre templates, ok? Bom, então aqui o meu projeto já está executando, tá? Na última aula, no vídeo 2, a gente parou justamente aqui, né? Que a gente estava testando lá a criação de controllers e configuração de rotas. Lembrando que o meu servidor PHP está startado aqui, tá? Eu executei ele pelo próprio Symfony CLI através aqui do meu CMD. E eu estou com o meu projeto aberto aqui no Visual Studio Code, beleza? Bom, nos exemplos que a gente criou, né, a gente aprendeu que quando cria um controller, a gente vai ter as actions dentro desse controller, tá? Inclusive as rotas estão configuradas aqui dentro de cada action, certo? E essas actions retornam um response, tá? Só que, obviamente, né, como a gente está trabalhando dentro de uma arquitetura aqui onde a gente tem bem separado a camada lógica da camada de apresentação, obviamente a gente não vai devolver um HTML aqui dentro da action que está dentro, né, que é um método dentro de um controller. Obviamente a gente vai dividir isso aí e vai jogar a camada de apresentação, né, que é o HTML em si, dentro de um template, dentro de uma view, certo? Então, vocês vão ver aqui do lado, deixa eu só diminuir aqui algumas. Vocês vão ver aqui que dentro da estrutura de diretórios do seu Symfony, você tem a pasta templates, certo? E toda a camada de apresentação, todas as views que a gente for criar aqui para o nosso projeto, obviamente a gente vai colocar dentro dessa pasta templates, certo? Se a gente expandir ela aqui, vocês vão ver que já existe aqui um arquivo chamado base.html.twig, tá? O que é o Twig? O Twig é uma biblioteca, certo? Um gerenciador de templates do PHP, bastante parecido, inclusive, com o Smart Template Engine, né? Que é uma biblioteca que a gente já abordou alguns vídeos aqui no canal. O Twig ele tem basicamente a mesma finalidade, tá? Que é fornecer uma sintaxe mais limpa, mais amigável para a gente poder trabalhar em par, né? Junto com o PHP. Então, basicamente, a ideia é evitar que a gente crie códigos. A gente coloque aquele código PHP que polui muito o HTML dentro dos nossos arquivos de views, né? De templates aqui. Então vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, dentro desse base HTML, vocês vão ver que tem esses códigos aqui, ó, utilizando chaves e o sinal de porcentagem, tá? Que define que você está utilizando lógica dentro da sintaxe do Twig, certo? Então esse Twig ele é um módulo que já vem acoplado dentro do Symfony, né? Quando a gente cria lá o projeto por web app, o Twig por padrão já vem instalado, né? Se ele não viesse instalado, a gente poderia fazer a instalação via Composer também, lá dando um Composer require Twig, certo? Mas no caso aqui ele já vem instalado e configurado, porque lá quando a gente foi criar o projeto, a gente definiu que esse projeto seria um projeto web app, certo? Então a ideia é que a gente utilize as boas práticas que estão bem elicitadas aí dentro da documentação do Symfony. Então, obviamente, a gente já vai aprender aqui como utilizar templates, né, como utilizar views dentro do Symfony, utilizando a sintaxe, né, utilizando essa biblioteca Twig, que é bem simples de ser utilizada, visto que
basicamente dentro das nossas views a gente só vai apresentar informações, né? Essas informações, esses dados, né, vão vir da camada lógica, né, da camada de negócios lá do controller, né, que ele vai buscar, por exemplo, dentro de um model ou que vai ser definido dentro do próprio controller. Esse controller vai passar essas informações, esses dados, essas variáveis, né, essas informações para a view, e a view, entre aspas, tem a responsabilidade apenas de mostrar essas informações, né, dentro da estrutura, do layout, do template da sua aplicação, tá? Então a gente vai ter um mínimo de lógica, né? Então no máximo a gente vai ter aqui uma estrutura condicional, né, um if else bem simples, ou a gente vai ter aqui uma camada, uma estrutura de repetição, né? Então, por exemplo, você busca todos os dados de uma tabela no banco, você quer exibir isso aí dentro de uma lista do HTML, por exemplo, você tem que fazer um for para percorrer, né, todo esse array para exibir essas informações. Então tem como criar esse laço for utilizando a sintaxe do Twig, tá? Bom, então o que acontece aqui, tá? A gente tem esse arquivo base.html.twig, que seria como se fosse o arquivo que é generalista, né? Ou seja, ele tem aqui a estrutura básica, né, de um documento HTML. Então ele tem aqui, ó, o cabeçalho, ele tem o body, tá? E aí a gente parte do pressuposto que as páginas internas do nosso projeto, ele vai ter essa estrutura básica do HTML. A única coisa que vai mudar é justamente esses blocos que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um bloco para tag title, certo? Obviamente, para cada página interna, né, para cada view da nossa aplicação, esse título vai mudar, né? Então, por exemplo, se eu estou na página de gerenciamento de produtos, ele vai ter um título lá, por exemplo, gerenciar produtos. Se eu estou no formulário que vai adicionar um novo produto, esse title aqui ele muda para adicionar produto. Então isso aqui é dinâmico, tá? Por exemplo, os style sheets, né, os CSS também eles podem alterar de uma página para outra, assim como os JavaScripts, assim como o próprio body do HTML aqui, tá? Então a gente tem aqui o que é estático e cada um desses blocos aqui é como se fosse o que é dinâmico, o que pode mudar de uma página para outra, de uma view para outra, certo? E aí o que acontece? Dentro de cada view que a gente for criar, ao invés da gente repetir, né, ficar copiando e colando toda a base do HTML, a gente só vai definir dentro das nossas views esses blocos aqui, só o que é dinâmico, tá? Então, por exemplo, ó, o título da minha página e qual que vai ser, por exemplo, o body, né, o conteúdo, o corpo daquela página. E aí o que acontece? A gente cria uma estrutura básica, né? Então, por exemplo, se a gente tem um menu que ele é padrão para todas as páginas do meu projeto, ao invés de eu sair copiando e colando a lista do menu lá para todas as páginas, eu posso colocá-la dentro aqui do base HTML, e aí, obviamente, ela vai estar disponível em todos os templates que estenderem aqui esse base.html.twig, tá? Então, uma das vantagens de se utilizar o gerenciador de templates é justamente esse, né? A gente criar a estrutura básica, o layout básico, e aí a gente reaproveita ele em todas as páginas internas do nosso projeto, beleza? Bom, então como que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos reutilizar, tá? Essa própria classe test controller que a gente criou aqui no vídeo 2, ok? Aqui, obviamente, a gente não vai ter mais HTML aqui no controller, né? Porque isso é uma responsabilidade das views, dos templates. Então a gente vai alterar aqui a chamada da resposta, né, do response dessa action. Então, ao invés de colocar um return new response, a gente vai fazer assim, ó, return, e aí a gente vai colocar aqui, ó, this, lembrando que os nossos controllers, eles estendem a uma outra classe chamada abstract controller, tá? Então, dentro dessa extensão aqui, né, dessa herança que a gente está fazendo para a classe abstract controller, a gente tem a herança aqui de um método chamado render. E esse método render é o que vai renderizar, né, que vai chamar um template, uma view para nós aqui dentro do Symfony Framework, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, um this render, e aí eu vou colocar aqui dentro desse render a chamada vou colocar aqui um ponto e vírgula já, a chamada do template referente a essa action index do meu test controller, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, teste /index, e aí a gente vai colocar a extensão html.twig, ok? Então o que acontece, tá?
E aqui seguindo a convenção também do Symfony Framework. Se eu tenho uma classe chamada Test Controller, tá? Eu vou criar dentro de templates, né? Dentro do diretório templates, um subdiretório chamado test. E dentro dele eu crio todos os templates, né? Todas as views desse controlador aqui, desse controller, tá? Ah, eu tenho uma outra classe chamada Hello Controller. Então eu teria que criar uma subpasta chamada Hello dentro de templates, e aí todas as views dessa classe aqui ficariam dentro dessa subpasta Hello, tá? Então aqui, ó, eu vou vir aqui dentro da subpasta templates e vou colocar aqui uma nova pasta chamada teste, tá? Ah, se eu tenho o produtos controller, você vai criar a subpasta produtos. Ah, eu tenho categorias controller, você vai criar a subpasta categorias, tá? Então, para a gente ir organizando, né, os arquivos aqui do nosso projeto, né, dessa forma, na qual eu tenho o controller e eu tenho uma subpasta só para aquele controller. E as views das actions daquele controller ficam dentro dessa subpasta, ok? Beleza, dentro aqui então de teste, a gente vai criar justamente aquele arquivo ali, ó, index.html.twig, que é a view da action index da classe test controller, certo? Então vou colocar aqui novo arquivo e vou criar o index.html.twig. Beleza? No meu caso aqui, eu tenho a extensão do Twig, né, instalada aqui no meu VS Code. Caso você não tenha, muito provavelmente ele vai te dar a sugestão aí, né, de você baixar e instalar. E aí você fica à vontade caso queira instalar. Eu acho que ajuda bastante, tá? Beleza, aqui dentro do index.html Twig, então, o que a gente vai fazer? A gente vai estender aquele base HTML Twig. Então, a gente está partindo aqui do pressuposto, tá? Que esse aqui é o HTML básico de todas as nossas páginas, tá? Então, ao invés de eu ter que toda hora, em toda view, ficar declarando o HTML, colocando as tags básicas, o cabeçalho, tudo body, não, eu estendo todo esse conteúdo aqui e mudo só o que é dinâmico, né? O que é dinâmico? São os blocos. Então, aqui é o bloco do título, bloco do título, bloco do JavaScript, do CSS, do body, tá? Então aqui, ó, como que a gente faz? Ó, eu vou colocar aqui as chaves, tá? As chaves, geralmente, elas vão indicar, né, aonde você está querendo inserir a lógica, né, uma sintaxe do Twig dentro do seu HTML, tá? E aí aqui eu coloco o extends. Ah, só um detalhe. Quando a gente está trabalhando com a lógica, tá? Por exemplo, se eu for só exibir uma variável, eu coloco aqui, ó, duas chaves e coloco o nome da variável, tá? Dentro do Twig. Como a gente está utilizando lógica aqui, né? Por que lógica? Porque eu estou estendendo o conteúdo de um arquivo externo, tá? Então, quando a gente vai utilizar lógica para estender um arquivo, para criar um laço de repetição, para criar uma estrutura condicional, a gente sempre coloca sinal de porcentagem, tá? Esse sinal de porcentagem aqui é que vai indicar que você está trabalhando com uma lógica, né? Que você não está simplesmente tentando exibir algum tipo de informação, né? Dar o display de uma informação. Você está trabalhando com for, com if, com extends, enfim. E aí eu coloco aqui agora sim o extends. E o que eu quero estender aqui? Eu quero estender o arquivo base.html.twig. Beleza? Então, o que seria isso aqui? Ó? Seria eu pegar todo esse conteúdo do HTML aqui e jogar aqui dentro. Certo? Beleza. Agora o que a gente faz? A gente faz o que é dinâmico. Então, por exemplo, ó, dentro do base HTML a gente tem o título, o title aqui, ó. Tem um bloco chamado título. Então, pelo nome do bloco, eu consigo alterar. Ao invés de mostrar um welcome, eu consigo mostrar uma outra informação, um outro título para essa página, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui, ó, da mesma forma. E aí eu vou colocar aqui, ó, block, o nome do bloco, que é o bloco title. E aqui na frente eu vou colocar já um end block para indicar aonde eu estou terminando o bloco que deve ser substituído aqui dentro, tá? E aí eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, página de teste. Então esse que eu quero que seja o title aqui da minha página, certo? Beleza? E além disso, a gente não vai trabalhar ainda com HTML e CSS. Então a outra coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó, o bloco do body, tá? Então vamos colocar aqui, ó,
block body, fecho aqui, e aqui eu coloco um end block para indicar onde termina. Tudo que eu colocar aqui dentro agora, tá? Entre o início e o fim desse bloco, tá? Seria como se eu estivesse colocando ele aqui dentro, ó. Se ele fosse substituído aqui dentro, tá? Então vamos colocar qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, ó, um H1. Vou colocar aqui o mesmo título, ó, página de teste barra H1. E eu coloco aqui, por exemplo, um parágrafo qualquer dentro de uma tag P, que é um parágrafo, tá? Então eu criei aqui a minha view da página de teste, tá? O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui e vamos executar a localhost 8000 barra teste, tá? Vamos executar essa página para ver o que acontece. Ó, vamos lá. Ele deu um erro aqui nos style sheets. Então o que a gente vai fazer? A gente vai comentar. Ó, vamos comentar aqui, ó. Para comentar, se você colocar o hashtag, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, um comentário começando aqui e terminando aqui depois do bloco do JavaScript, tá? Então beleza, comentei essa parte, que a gente não vai utilizar ela por enquanto. Agora sim, ó. Então vejam que aqui em cima, ó, página de teste, tá? No title do meu HTML, aqui ele colocou, ó, deixa eu aumentar. Ele colocou aqui o H1 e aí colocou aqui o parágrafo. Se a gente for aqui no código fonte, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui a estrutura correta de um documento HTML, que é justamente aquele que a gente tem dentro do arquivo base Twig, base HTML Twig, tá? Então veja que ele foi estendido aqui. Beleza? Ó, voltando aqui no nosso arquivo index, né, que é o do teste, tá? Vamos supor que eu não quero que esse página de teste seja definido aqui. Eu posso definir ele dentro do controller, tá? Beleza, então a gente volta aqui no teste controller. Como que eu faço para passar uma informação do controller para view, tá? Eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada data, que vai ser um array. E aí eu vou passar aqui, ó, o título e vou colocar, ó, página de teste. Beleza? Como que eu passo agora essa variável data para minha view? É só eu colocar no segundo parâmetro aqui, ó. Então eu dou o render no index HTML Twig e aí eu coloco aqui a minha variável data para ser passado junto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada índice dentro do array, tá? Dessa variável aqui, vai pegar cada índice e vai transformar em uma variável para ser utilizada no seu template, tá? Então, se eu voltar aqui agora, como que eu faço para chamar essa variável que eu nomeei de título? É só eu colocar aqui, ó, duas chaves, tá? E coloco aqui, ó, título, beleza? Posso até dar um espaço aqui, ó, para ficar sempre mais organizado. Beleza? Aqui dentro desse H1 eu posso fazer a mesma coisa, ó. Aqui no H1, ao invés de ser um texto estático, eu quero que seja a variável título, sem problemas, ó. Título, fecho com duas chaves. Então, essa é a sintaxe do Twig, entenderam? Salvei, volto aqui, ó. Quando eu atualizar, o resultado vai ser o mesmo, né? Porque a gente colocou o mesmo texto que já tinha aqui, ok? Vamos fazer a mesma coisa para esse parágrafo, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, data, sei lá, mensagem vai ser igual a aprendendo templates no Symfony, ok? Tá dentro da variável data, vai ser passado aqui dentro aqui da nossa view. Aqui nesse parágrafo a gente pode colocar aqui, ó, variável mensagem, certo? Voltei aqui, ó, atualizei, ele coloca, ó, aprendendo templates no Symfony. Então vejam que é bem tranquilo utilizar aqui a sintaxe do Twig dentro do Symfony, tá? Vamos supor que você tenha que você queira passar, né, um array, ok? Eu vou colocar aqui, ó, data, vamos colocar aqui um array de frutas e vamos colocar aqui essa variável que recebe banana, laranja e abacaxi.
Ok? Passei um array aqui de 3 frutas. Então veja que eu tenho aqui, ó, um array que vai ser atribuído a essa variável frutas. Vai ser passado aqui. Quando chegar aqui no meu template, eu quero exibir essas frutas dentro de uma lista, tá? Então vamos colocar aqui, ó, um outro parágrafo. Vamos colocar aqui, ó, percorrendo arrays. Então esse array vai ser, ó, vou abrir aqui uma lista não ordenada, ok? E aqui dentro eu tenho que fazer um laço para percorrer todo o array de frutas. Como que eu vou fazer isso dentro do Twig? Simples, ó. A gente vai colocar aqui, ó, as chaves com porcentagem, tá? Lembrando que quando a gente tá utilizando a lógica, né, dentro do Twig, a gente coloca esse sinal de porcentagem. E como que eu faço para criar o laço aqui agora, ó? Eu vou criar um for chamado fruta em frutas. Então, eu tenho aqui, ó, frutas, tá? Para cada laço, para cada volta que ele der nesse laço, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a posição atual do array frutas e jogar dentro da variável fruta. E aí, para eu dar o display dela aqui, só colocar, ó, li e coloco aqui fruta e fecho o meu li. Beleza? E para eu encerrar o laço, como que eu faço? Tá? Simples. Coloco aqui, ó, chaves com sinal de porcentagem e coloco aqui um end for para indicar onde esse meu laço for termina. Então, ele termina bem aqui, tá? Salvei, voltei aqui, ó, percorrendo arrays: banana, laranja, abacaxi. Então vejam que a gente tem uma sintaxe, né? Vejam que as nossas views, nossos templates, eles ficam bem mais limpos quando a gente utiliza o Twig do que quando a gente utiliza, por exemplo, aquela sintaxe do PHP, né? Por exemplo, para eu fazer a mesma coisa aqui, eu teria que abrir a tag do PHP, aí colocar aqui, ó, um for each fruta as frutas, dois pontos, aí eu fecho a tag do PHP e aí depois lá no final eu teria que abrir ela de novo para colocar um end for each e fechar a tag de novo, tá? Fora que dentro da lista eu teria que abrir ele de novo para imprimir a variável fruta, tá? Então veja que aqui no Twig a gente tem uma sintaxe bem mais amigável, bem mais simples, beleza? Beleza. Vamos supor que a gente tivesse aqui, ó, um array com índices também, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar esse frutas, ó, vou separar aqui, ó. Então a gente, como se a gente tivesse aqui, ó, um nome banana, valor 1.99. Eu não sei qual, colocar uma vírgula aqui, eu não sei qual é o valor de cada uma das frutas, tá? Então eu vou chutar aqui só para a gente usar para efeitos de teste mesmo. E o outro aqui vai ser, e o outro vai ser laranja, e o valor da laranja tá, sei lá, 2.99, ok? Então vejam que a gente tem agora um array com índices, né? Então não é simplesmente percorrer e exibir os valores, tá? Então como que a gente faria para percorrer esse array lá no na nossa view, tá? Como que a gente colocaria para imprimir tanto o nome quanto o valor utilizando a sintaxe do Twig. A gente vem aqui na view, tá? E aqui o nosso for tá pronto, só que eu quero exibir aqui, ó, o nome da fruta. Então fruta ponto, e aí eu coloco o índice dela. Então o índice é o nome. Então fruta ponto nome, beleza? E aí dentro de parênteses eu quero colocar o valor da fruta. Eu vou colocar aqui, ó, o reais. Aí eu abro novamente aqui, ó, duas chaves e coloco fruta ponto valor, beleza? Volto aqui, atualizei. Então aqui, ó, banana 1,99. Posso até colocar um espaço aqui para melhorar, ó. Salvei. Então tá aqui, ó, banana 1,99, laranja 2,99, tá? Se eu estivesse utilizando objetos, tá?
tá? O acesso, como que é feito? Ele é feito dessa mesma forma, tá? Então, vamos supor que eu tivesse um objeto fruta e eu quisesse acessar o atributo nome. Colocaria dessa mesma forma aqui, ok? Então, é muito simples a gente utilizar aí o Twig, né? Dentro dos nossos projetos em Symfony, ok? Se eu tivesse aqui dentro de Test Controller, agora eu posso criar aqui, ó, a página de detalhes. Como que eu iria fazer, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Primeiramente, vamos colocar aqui, ó, um data ID vai ser igual ao ID que foi passado aqui como parâmetro, essa variável aqui. Vou colocar um título aqui também, né? Data título vai ser igual a página de detalhes. Beleza, e aqui a gente chamaria então um render, né? This render, e a gente chamaria aqui a view teste barra detalhes.html.twig e passaria aqui a variável data. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Eu criar esse arquivo aqui dentro da minha pasta de templates. Então, eu venho aqui, ó, dentro de teste, novo arquivo, detalhes.html.twig, e aqui dentro, ó, eu quero reaproveitar o meu base.html, né? Então, eu vou colocar aqui que ele extends base.html.twig. Beleza? Vou colocar aqui o meu bloco título. Então, eu coloco aqui, ó, block title. Coloco aqui a minha variável título e fecho o meu bloco title. Beleza? E faço o mesmo para o meu bloco body. Então, block body, e aqui eu dou um end block. Ok? Aqui dentro eu vou colocar o título em H1 também. Que é esse sinal. Então eu coloco o título e coloco vou colocar um parágrafo aqui só para exibir o ID. Vou colocar assim, ó, detalhes do ID, dois pontos, e aí a gente coloca a variável ID aqui dentro. ID. Beleza? Então viu que eu vou reaproveitar toda a estrutura do HTML que a gente tem aqui, ó, no base.html, tá? Eu utilizei ele aqui, ó, tanto dentro do index e eu vou utilizar ele dentro do detalhes também, ok? Volto aqui, teste barra detalhes barra 100. E ele mostra aqui, ó, página de detalhes. Aqui em cima o título também, né, que a gente colocou lá no block title. E detalhes do ID 100. Se eu mudar aqui, ao invés de 100, coloco 80. Ele mostra aqui, ó, detalhes do ID 80. Ok? Então, a gente vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí como que vai funcionar a criação dos templates, das views dentro do Symfony. E como implementar essas views utilizando aqui a sintaxe do Twig. Ok? É bem simples, né? A gente poderia criar uma estrutura aí completa, né, de um layout com HTML, CSS e JavaScript dentro de um arquivo base e depois ir reaproveitando dentro das outras páginas, né? Alterando apenas aquilo que é dinâmico, né, dentro dos blocos, dentro dos componentes que você tem dentro do seu layout. Então eu espero que vocês tenham aproveitado aí esse vídeo 3 aqui da nossa série sobre o Symfony Framework. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar o seu comentário. Um abraço e até a próxima.